Floresta densa à noite, sons de cigarras e corujas ecoam entre as árvores centenárias. Tambores distantes ressoam como batidas de um coração ancestral. A lua nova permanece invisível no céu estrelado, deixando apenas a escuridão absoluta cobrir a mata. Mãe Fatukum caminha lentamente pela trilha estreita, iluminada apenas por tochas que tremulam ao vento, vestida completamente de branco. Seus colares de búzios refletindo a luz dourada das chamas. Quando o céu fica completamente negro e a lua desaparece do firmamento, algo ancestral desperta nas matas profundas do Brasil. Existe uma cerimônia tão poderosa, tão carregada de segredos milenares, que foi proibida por séculos inteiros, realizada apenas nas noites mais escuras do mês. Hoje você descobrirá o que realmente acontece no ritual quilombola da lua nova. Segredos passados apenas pela palavra falada. Conhecimentos que nunca foram escritos em papel ou pergaminho, preservados apenas na memória dos mais velhos, até agora. Mas antes de revelar o que acontece nessa noite sagrada, me conta, você está assistindo no celular, na TV ou no computador? Porque independente de onde você esteja neste exato momento, esse conhecimento ancestral vai chegar até você agora mesmo. Deixe seu like e se inscreva no canal, porque a cada vídeo você terá acesso exclusivo a tradições que pouquíssimas pessoas no mundo conhecem. Saberes guardados há séculos. Ative o sininho e junte-se aos guardiões dessas histórias que não podem ser esquecidas. O ano era 1784, e enquanto o Brasil colonial prosperava construído sobre o sangue e o suor de pessoas escravizadas, 23 homens e mulheres corajosos fugiram de uma fazenda no recôncavo baiano durante uma noite sem lua, carregando apenas suas vidas e sua fé. Durante 3 longas semanas, caminharam pelas matas fechadas, enfrentando animais selvagens, fome e o medo constante de serem capturados pelos temidos capitães do mato, até finalmente encontrarem um vale oculto e protegido por montanhas íngremes que formavam uma barreira natural. Ali, naquele lugar escondido dos olhos do mundo, fundaram o que viria a ser conhecido como Quilombo da Mata Escura, um nome que carregava tanto a descrição da floresta densa quanto o símbolo da resistência que se escondia nas sombras. Entre os fugitivos estava um homem chamado Ecos, um sacerdote iorubá que havia sido capturado brutalmente em Lagos, na atual Nigéria, e trazido acorrentado nos porões imundos de um navio negreiro. Ele carregava consigo algo infinitamente mais valioso que ouro ou diamantes, algo que nenhum colonizador poderia roubar, mesmo com toda sua violência. A memória viva dos rituais ancestrais, as canções sagradas, os toques precisos, dos tambores que abriam portais entre o mundo visível e o invisível. Sua filha, a Duque, cujo nome significava aquela que traz alegria, preservaria essas práticas milenares com dedicação absoluta, transmitindo-as oralmente de geração em geração, garantindo que cada palavra, cada gesto, cada batida de tambor fosse repassada exatamente como seus ancestrais haviam ensinado. Mas por que essas cerimônias sagradas precisavam ser escondidas nas profundezas da mata, realizadas apenas quando a escuridão era total e nenhum olho estranho poderia testemunhar? A coroa portuguesa, com toda a sua arrogância e crueldade, não temia apenas a liberdade física dos quilombolas. Não era apenas o medo de perder sua mão de obra gratuita, o verdadeiro terror, o que realmente fazia os colonizadores tremerem em seus palácios distantes. Era o poder espiritual imenso que essas comunidades mantinham vivo, pulsante, ameaçador. Cada ritual realizado era muito mais que uma cerimônia religiosa, era um ato profundo de resistência cultural, uma declaração ousada de que nem correntes de ferro, nem chicotes rasgando carne, nem todo o aparato de opressão colonial conseguiria apagar quem eles verdadeiramente eram, de onde vieram, qual era sua essência mais profunda. Em 1758, uma ordem real foi emitida diretamente de Lisboa, proibindo expressamente qualquer manifestação religiosa de origem africana em todas as terras dominadas por Portugal. A pena para quem desobedecesse era terrível:
açoites públicos, que deixavam costas em carne viva, prisão em masmorras úmidas e escuras, ou até mesmo a morte por enforcamento em praça pública, como exemplo para outros. Os quilombos espalhados pelas matas mais inacessíveis do Brasil tornaram-se os últimos refúgios sagrados, onde os tambores podiam finalmente soar livremente, onde as vozes podiam cantar em suas línguas maternas sem medo. E foi justamente na escuridão total da lua nova, quando o céu ficava completamente negro e sem nenhuma luz prateada, para iluminar os caminhos tortuosos da floresta, que os quilombolas encontraram sua maior segurança e proteção. Sem a luz traiçoeira da lua cheia ou crescente, os capitães do mato com seus cães ferozes e suas armas mortais não conseguiam rastrear eficientemente os quilombolas na complexidade labiríntica da mata fechada. A noite da lua nova tornou-se duplamente sagrada para essas comunidades, protegidos simultaneamente pela escuridão física que ocultava seus movimentos e pela escuridão espiritual que os conectava mais profundamente com seus ancestrais. Realizavam suas cerimônias mais importantes e poderosas, sem medo de interrupção. Biolenta, mãe e fato com a atual matriarca do Quilombo, com seus impressionantes 78 anos de idade, e uma sabedoria que parece transcender o tempo, é a 13ª guardiã direta dessa tradição ancestral. Ininterrupta, uma linhagem sagrada que atravessou séculos de opressão e resistência, sentada em sua cadeira de madeira rústica, olhando diretamente para quem a observa, com olhos que já viram gerações inteiras nascerem e partirem. Ela diz, com voz firme e carregada de memória: minha bisavó me contava histórias durante noites inteiras, que na lua nova os espíritos dos nossos antepassados caminham muito mais perto da terra dos vivos. É quando o véu fino entre os dois mundos fica delicado como teia de aranha balançando ao vento, quase transparente, permitindo que as duas realidades se toquem e se comuniquem de maneira mais direta e poderosa. A preparação meticulosa para o ritual começa exatamente 7 dias antes da lua nova surgir, no calendário astronômico, seguindo cálculos precisos, passados através das gerações. Nada, absolutamente nada é deixado ao acaso ou à improvisação neste processo sagrado. Cada gesto executado, cada oferenda cuidadosamente preparada, cada palavra cantada em línguas antigas, segue protocolos rígidos, estabelecidos há séculos pelos fundadores do Quilombo e seus ancestrais africanos. Tobogo, o guardião das ervas sagradas com seus 65 anos de experiência profunda nas matas, acorda sempre antes mesmo do sol começar a pintar o horizonte de vermelho e laranja. Ele conhece intimamente cada planta da floresta extensa. Sabe exatamente onde encontrar as folhas verdes e brilhantes de acoco, necessárias para os banhos de purificação espiritual, as raízes nodosas e poderosas de peregum, indispensáveis para a proteção contra energias negativas, as flores delicadas e perfumadas de abricoó, fundamentais para estabelecer a conexão com o plano ancestral. Mas existe uma planta específica, rara e extremamente poderosa, que só ele tem permissão e conhecimento para colher. Uma responsabilidade que carrega com seriedade absoluta, desde que foi iniciado no ritual, aos 12 anos de idade. No coração mais profundo e escondido da mata, protegida naturalmente por uma cascata escondida, cujo acesso só os iniciados conhecem, cresce a folha sagrada chamada em Yorubá de Ewe, Hau, que traduzido significa a folha das estrelas, nome que carrega em si toda a sua importância mística, segundo a tradição oral transmitida cuidadosamente através dos séculos. Essa planta específica só pode ser colhida em estado de jejum absoluto, sem uma gota de água ou um grão de comida no estômago, na véspera exata da lua nova e apenas após banhos prolongados de purificação realizados com água cristalina, coletada diretamente da nascente sagrada, que brota das rochas antigas. Enquanto Tobogo cumpre sua missão solitária na floresta Ubique, o filho mais velho de mãe e Fátoco, com seus 52 anos e mãos calejadas de ferreiro, prepara com dedicação extrema os 3 atabaques sagrados, que serão os portais sonoros da cerimônia. O rum grave e profundo, o rum de tom médio e ressonante, e o lé agudo e penetrante. Cada um desses tambores
foi construído pelas mãos habilidosas dos antepassados há gerações, usando couro de animais curtido com técnicas secretas, trazidas diretamente da África, e madeiras específicas, que crescem apenas em determinadas áreas da mata. Ele os afina cuidadosamente durante horas, testando cada nota com a palma da mão e os dedos experientes, garantindo que cada som produzido esteja perfeito e em harmonia com os outros tambores. Porque se um único tambor desafinar durante o ritual sagrado, por menor que seja a diferença de tom, os espíritos ancestrais podem não reconhecer o chamado específico que está sendo feito. Podem não entender que seus descendentes estão os invocando respeitosamente. A precisão musical não é apenas estética, é absolutamente vital para o sucesso da cerimônia. Os toques específicos que serão executados durante a noite, o alujá vibrante e guerreiro, o bravum solene e reverente, o igesha dançante e alegre, são códigos musicais complexos que funcionam como chaves sonoras, abrindo portais espirituais entre dimensões. Errar uma única batida no padrão estabelecido é como errar um número em uma senha sagrada. Simplesmente não funciona. A porta permanece fechada. A conexão não se estabelece. Enquanto os homens cuidam dos aspectos instrumentais e da coleta de ervas, as mulheres mais velhas da comunidade, guardiãs dos segredos culinários ancestrais, preparam com devoção as oferendas alimentares que serão apresentadas aos orixás e ancestrais. Acarajé crocante, feito do feijão fradinho, cuidadosamente moído em pilão de madeira. Abará macio e aromático envolvido com precisão em folhas frescas de bananeira, amarradas com fibras naturais. Vatapá cremoso, temperado apenas com dendê puro extraído das palmeiras, e camarão seco socado, até virar pó fino. Nenhum grão de sal marinho pode tocar essas comidas sagradas durante todo o processo de preparação. Essa é uma regra inviolável, passada através das gerações. O sal pertence ao mundo dos vivos, ao cotidiano profano, e essa noite específica pertence exclusivamente aos ancestrais, ao sagrado, que transcende o mundano. E então, exatamente 3 dias antes da cerimônia acontecer, inicia-se algo que poucos de fora da comunidade conhecem ou compreendem em sua profundidade espiritual: o jejum coletivo progressivo e transformador. Todos os participantes que já foram iniciados nos mistérios do ritual param completamente de comer qualquer tipo de carne vermelha ou branca. Param de consumir bebidas fermentadas como cachaça ou cerveja. Param até mesmo de discutir com outros membros da comunidade ou elevar a voz em momentos de frustração. É um silêncio progressivo, que vai tomando conta de tudo, uma purificação gradual e profunda, que vai muito além do corpo físico, alcançando a mente inquieta, as emoções turbulentas, a alma que precisa se preparar para o encontro com o sagrado. Anaya, a bisneta de mãe, e Fatukun, com apenas 19 anos, mas olhos antigos que parecem carregar memórias de várias vidas, observa todos esses preparativos complexos com uma mistura de respeito reverente e curiosidade científica. Ela, que passou anos na universidade estudando antropologia, sentada por uma conversa gravada, ela compartilha sua experiência transformadora. Quando voltei da universidade na capital, com meu diploma debaixo do braço, achei que sabia absolutamente tudo sobre o Quilombo, sobre nossa história, sobre nossas tradições. Afinal, tinha lido dezenas de livros acadêmicos sobre o assunto, mas nunca tinha realmente participado do ritual da lua nova. Sempre fui considerada jovem demais, ainda não preparada espiritualmente. Minha avó me olhou com aqueles olhos profundos que parecem enxergar através da alma e disse com firmeza amorosa: "Filha querida, você pode ter diploma universitário pendurado na parede. Pode ter lido todos os livros que os brancos escreveram sobre nós. Mas aqui neste chão sagrado, você volta a ser aprendiz. Começa do zero como qualquer criança." Chegou finalmente o dia, marcado pelos ciclos celestiais e pela tradição ancestral. 13 de julho de 2024. Primeira lua nova do inverno rigoroso, no hemisfério sul. O céu está completamente coberto de estrelas brilhantes, como diamantes espalhados
sobre veludo negro. Mas onde deveria estar a lua prateada iluminando suavemente a paisagem, há apenas escuridão absoluta. Um vazio circular no firmamento. No quilombo da mata escura, tudo está meticulosamente pronto. Cada detalhe verificado múltiplas vezes pelos mais velhos. Às 18h47, horário exato calculado pelos anciãos, que conhecem os movimentos celestes, sem precisar de computadores ou calendários modernos. Mãe Fato acende a primeira tocha usando apenas pederneira tradicional de metal, batendo contra a pedra. Nada elétrico, nenhuma tecnologia moderna pode contaminar o espaço sagrado que está sendo preparado. A fogueira central é cuidadosamente preparada em formato de círculo perfeito, nunca quadrado ou retangular. Essa é uma regra fundamental, porque o círculo representa algo precioso, que os colonizadores portugueses tentaram destruir com toda a sua violência sistemática: a eternidade infinita, o ciclo interminável da vida florescendo, morte inevitável e renascimento esperançoso. O círculo é a forma geométrica da própria África quando vista de cima. É o formato natural da dança ancestral. É a geometria da roda de conversa democrática, onde todos se veem face a face. É a democracia ancestral africana materializada em forma, onde não há primeiro privilegiado, nem último desprezado, onde cada pessoa tem igual valor e voz. Obique, suor, já começando a brilhar em sua testa concentrada. Inicia as primeiras batidas ritmadas nos atabaques afinados. Rum-hunta. Rum-hunta. O ritmo é propositalmente lento, profundamente hipnótico e envolvente, como ondas do mar batendo na praia. As pessoas reunidas começam a movimentar-se suavemente seus corpos, respondendo instintivamente ao chamado dos tambores. Isso não é dança, no sentido comum da palavra. Não é entretenimento ou performance, é reza corporificada. É oração feita com músculos e ossos em movimento. Cada gesto executado tem significado específico, transmitido através das gerações. Mãos elevadas, acima da cabeça, chamam respeitosamente os que estão acima, no plano espiritual. Mãos tocando a terra vermelha, honram profundamente os que foram enterrados, os ancestrais, cujos ossos nutrem, agora, o solo sagrado. Então, em um momento que faz o ar parecer mais denso e carregado de expectativa, Mãe Fato abre sua boca enrugada e começa a cantar em uma língua que não existe mais nos dicionários modernos, que não é ensinada em nenhuma universidade do mundo. São palavras em Yorubá antigo, preservadas apenas na memória oral de comunidades como esta. Sons que atravessaram o Oceano Atlântico nos porões dos navios negreiros e sobreviveram a séculos de tentativas de apagamento. Mi, Rebe, Gebe, Be, Bami, Mi, Rebe, Gebe, Yami. Ela entoa com voz que treme de emoção, palavras que significam: eu não esqueci de você, meu pai querido. Eu não esqueci de você, minha mãe amada. Sabe, enquanto você assiste isso agora, neste exato momento, seja no celular pequeno, esperando o ônibus, na parada, seja na TV grande da sua sala confortável, ou no computador do trabalho durante uma pausa rápida, você está se conectando com essa mesma energia ancestral poderosa que pulsa através dos séculos. Deixe seu like se você está realmente sentindo essa conexão profunda. Se algo dentro de você está vibrando em ressonância com essas histórias. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam conhecer essas tradições que foram silenciadas por tanto tempo. Porque conhecimento guardado em segredo absoluto perde sua força gradualmente com o tempo. Mas conhecimento compartilhado com respeito e cuidado se multiplica exponencialmente. Cresce como semente plantada em terra fértil. O canto coletivo cresce em volume e intensidade. Vozes se sobrepondo em harmonias que não foram ensaiadas, mas emergem naturalmente. 40 vozes se unem em uníssono poderoso, criando ondas sonoras que parecem ter substância física. O chão de terra batida parece vibrar sob os pés descalços dos participantes. E não é apenas imaginação ou sugestão psicológica. Os atabaques produzem frequências tão baixas, ondas sonoras tão profundas, que o solo de fato ressoa
fisicamente entrando em vibração simpática com os tambores. E é precisamente nesse momento climático, quando o som atinge seu pico de intensidade e todos estão completamente imersos no ritual, que acontece o fenômeno extraordinário que nem mesmo a ciência moderna consegue explicar completamente, com suas teorias e equipamentos sofisticados. Algumas pessoas específicas, não todas, mas apenas aquelas que foram escolhidas pelos ancestrais, entram em estado alterado profundo de consciência, algo que os quilombolas chamam simplesmente de receber uma palavra pequena para uma experiência transcendental. Seus corpos começam a se mover de formas que claramente não controlam conscientemente. Movimentos que parecem vir de algum lugar profundo dentro deles, ou talvez de fora deles. Completamente suas vozes mudam, dramaticamente de tom e timbre, algumas ficando mais graves que o normal, outras mais agudas, e começam a falar fluentemente em línguas africanas antigas, que não conhecem quando estão em estado normal de consciência. Anaya compartilha sua própria experiência transformadora, com voz ainda carregada de espanto. Eu não acreditava muito nisso tudo antes, para ser completamente honesta. Achava que era sugestão coletiva, histeria em grupo. Algo que a psicologia poderia explicar facilmente, até que aconteceu comigo mesma, na minha primeira participação completa no ritual. De repente, sem nenhum aviso prévio, eu não estava mais no controle consciente do meu próprio corpo. Era como ser passageira no meu próprio corpo. E uma voz que definitivamente não era minha, que saía da minha garganta, mas não era produzida por mim, disse claramente em Yorubá perfeito, língua que nunca estudei formalmente. Minha neta amada, você finalmente voltou para casa. Era minha tataravó falando através de mim, ela que morreu há exatos 90 anos atrás, muito antes de eu nascer. Mas o momento mais sagrado e intenso de toda a cerimônia ainda estava por vir, guardado para o clímax espiritual da noite. A meia-noite exata, calculada pelos anciãos, observando as estrelas fichas no céu-mãe. E Fato Kun pega, com ambas as mãos, tremulas a cabaça sagrada. Aquela que fica guardada o ano inteiro em lugar secreto e protegido, tocada apenas nessa noite específica da lua nova. Dentro da cabaça, a água especial coletada pacientemente de 7 nascentes diferentes espalhadas pela região, cada uma com propriedades espirituais únicas, misturada cuidadosamente com as folhas raras colhidas por Tobogo nas profundezas da mata. Ela asperge a água benta nos 4 cantos cardeais do terreiro sagrado, caminhando lentamente apesar da idade avançada, desenhando no ar com os movimentos uma cruz cósmica que representa os 4 caminhos fundamentais da existência humana: nascimento, que inaugura a jornada; vida, que é vivida dia após dia; morte, que é inevitável para todos; e ancestralidade, que continua além da morte física. Os tambores param abruptamente, criando um contraste dramático. Silêncio absoluto e profundo toma conta de tudo. Apenas o crepitar suave das chamas da fogueira pode ser ouvido, quebrando ocasionalmente o silêncio denso. É chegada a hora solene de fazer os pedidos individuais e oferecer as preces pessoais aos ancestrais e orixás. Cada pessoa presente se aproxima respeitosamente da fogueira central, ajoelhando-se com humildade na terra ainda quente, e sussurra suas intenções mais profundas, em voz baixa, que só os espíritos podem ouvir. Cura urgente para os doentes que sofrem, proteção vigilante para as crianças inocentes, força renovada para continuar resistindo diante de todas as adversidades que a vida moderna impõe. E é precisamente aqui, neste momento de vulnerabilidade e sinceridade absoluta, que o ritual revela seu verdadeiro propósito multifacetado, que vai muito além da espiritualidade pura. Não é apenas conexão com o divino e os ancestrais, embora isso seja fundamental. É também estratégia sofisticada de sobrevivência coletiva, desenvolvida ao longo de séculos. Cada pedido sussurrado registra na memória coletiva da comunidade exatamente o que cada família, cada pessoa precisa
naquele momento. Alguém pediu cura para a doença? Os curandeiros tradicionais saberão imediatamente quem precisa de atenção médica e cuidados com ervas. Alguém pediu proteção contra ameaças? A vigilância comunitária será discretamente reforçada nas próximas semanas. O ritual funciona como database ancestral sofisticado, como rede social analógica, muito antes da internet existir ou ser imaginada. As comidas cuidadosamente preparadas durante dias são respeitosamente colocadas em círculo ao redor da fogueira crepitante. O acarajé crocante e dourado para Yah-Odé, Senhora das Encruzilhadas e Caçadora Divina. O vatapá cremoso e aromático para Gun, guerreiro de ferro e protetor dos ferreiros. O abará úmido e nutritivo para Aoki, divindade da agricultura e das colheitas abundantes. Cada orixá específico tem sua oferenda tradicional preparada exatamente como manda a tradição, reconhecendo e honrando as múltiplas faces complexas do sagrado que se manifesta de formas diferentes. Mas existe uma oferenda especial, extremamente poderosa e perigosa, que só é colocada uma vez a cada 7 anos completos, quando as condições astronômicas são perfeitas. O axé sagrado, pó místico feito de cascas cuidadosamente raspadas de árvores centenárias que testemunharam gerações. Ossos pulverizados de animais que morreram naturalmente na floresta, sem violência. E terra vermelha retirada dos túmulos exatos dos fundadores originais do quilombo. Esse pó é considerado tão incrivelmente poderoso pelos iniciados que pode tanto abençoar abundantemente quanto amaldiçoar terrivelmente, dependendo completamente da intenção de quem o manuseia. Por isso, apenas Mãe Ifatkun tem permissão e conhecimento para manuseá-lo com segurança. E apenas quando a lua nova rara coincide astronomicamente com o solstício de inverno. Os tambores retornam com força renovada, agora batendo frenéticos e urgentes, completamente diferentes do ritmo lento inicial. As pessoas dançam sem parar, sem descanso, em êxtase crescente. Suor escorre copiosamente de todos os corpos em movimento. Pés descalços batem ritmicamente na terra vermelha, levantando nuvens de poeira fina que brilha à luz do fogo. A fogueira salta mais alto, alimentada por tobogo, que adiciona estrategicamente ervas aromáticas específicas que produzem fumaça espessa e perfumada, preenchendo o ar com fragrâncias intensas de alecrim, arruda e manjericão sagrado. E então, no auge absoluto do ritual, quando a energia está no seu ponto máximo de intensidade, algo inesperado e imprevisível sempre acontece, sem falhar. Um animal selvagem aparece misteriosamente na beirada da clareira iluminada, atraído pelos tambores ou enviado pelos espíritos. Pode ser uma coruja branca, de olhos dourados e penetrantes, uma raposa vermelha cautelosa e observadora, uma serpente deslizando silenciosamente pelo chão. Nunca é o mesmo animal, em rituais diferentes. Cada aparição é única. Os quilombolas mais experientes interpretam isso como mensagem direta dos ancestrais comunicando através da natureza. O espírito do animal específico que aparece indica simbolicamente o que a comunidade deve esperar do próximo ciclo lunar de 28 dias. São 240 anos completos do mesmo ritual sendo executado, sobrevivendo milagrosamente à escravidão brutal, ditadura militar opressiva, esquecimento sistemático, tentativas constantes de apagamento cultural. Anaya, representando sua geração de quilombolas jovens e educados, formalmente explica: meus amigos da universidade na capital acham tudo muito exótico quando conto para eles. Dizem com condescendência que interessante sua cultura tradicional, como se estivessem falando de algo morto, exposto em museu empoeirado. Mas não é cultura morta preservada em formol, para turistas observarem. É tradição viva que pulsa, que respira, que se adapta. É minha bisavó sentada ali naquela cadeira, com toda a sua sabedoria. São meus futuros netos que ainda nem nasceram, mas que aprenderão também. E a maior ameaça real hoje não vem mais de capitães do mato, armados com espingardas e correntes de ferro como nos séculos passados. Vem do esquecimento gradual, da erosão cultural, lenta mas implacável. Jovens que saem do quilombo buscando oportunidades nas cidades grandes, e nunca mais voltam.
perdendo conexão com raízes. Tecnologia sedutora, que parece mais atraente que tradição antiga. Igrejas evangélicas, que chegam chamando o ritual de demoníaco. Obra do diabo que precisa ser combatida. A batalha agora é cultural e ideológica, não mais física e violenta, mas não menos perigosa para a sobrevivência das tradições. Mas a resistência organizada e consciente não é luta perdida. Em 2019, ano recente portanto, o Quilombo da Mata Escura foi oficialmente reconhecido como Patrimônio Cultural e Material do Estado da Bahia. Distinção importante: o ritual da Lua Nova foi registrado oficialmente em documentos governamentais, garantindo proteção legal contra interferências externas. Direito de continuar praticando livremente. E uma iniciativa inesperada e inovadora vem mudando o jogo estratégico nos últimos anos, abrindo novos caminhos. Turismo cultural consciente e respeitoso, não turismo exploratório. A comunidade agora permite que pesquisadores sérios e visitantes, genuinamente respeitosos, assistam partes preparatórias do ritual. Os momentos menos sagrados, nunca a cerimônia completa da noite de lua nova, que permanece absolutamente sagrada e restrita apenas a iniciados. Mas permitem observar o suficiente para educar pessoas de fora, para combater ativamente preconceito e desinformação, para gerar renda necessária, que mantém jovens no quilombo, em vez de migrarem. Mãe Fatucum, demonstrando sabedoria que vem de décadas de experiência. Explica a mudança de estratégia conversando com a Naya. Antes, a gente escondia, por medo legítimo, de perseguição e violência. Guardava tudo em segredo absoluto. Hoje eu compartilho, mas com sabedoria, selecionando cuidadosamente o que e com quem. Tem diferença enorme entre as duas abordagens. Segredo que absolutamente ninguém conhece morre inevitavelmente com você quando parte. Sabedoria compartilhada com respeito profundo e cuidado vive para sempre. Passa de geração em geração, se multiplica. O ritual da Lua Nova é muito mais que cerimônia religiosa ou evento cultural. É resistência viva pulsante, prova concreta de que cultura profunda não se apaga com violência sistemática ou esquecimento forçado. Cada vez que os atabaques sagrados soam na escuridão total da Lua Nova, em algum quilombo escondido do Brasil vasto, os ancestrais que foram escravizados, que sofreram mas nunca se curvaram completamente, sorriem do plano espiritual onde habitam, porque eles sabem uma verdade profunda. Enquanto houver um tambor batendo, uma voz que canta em Yorubá antigo, uma mão que oferece acarajé aos oriçás, com devoção, a África permanece viva no Brasil, pulsando no coração desta nação mestiça. Se esse vídeo mudou sua perspectiva sobre o Brasil e suas raízes africanas, compartilhe agora mesmo com alguém que precisa conhecer. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Me conta aqui nos comentários. Você conhecia essa tradição ancestral? Já visitou algum quilombo pessoalmente? Sua resposta pode ser o começo da jornada de alguém rumo à ancestralidade. Esse é Raíces. Nos vemos na próxima Lua Nova.